Olá, pessoas, tudo bem? De volta às videoaulas. Estavam com saudade? Nem um pouco, né? Tenho certeza. Então, vamos começar a falar de período composto, porque a gente estava falando aqui de verbos e tal, de coisas que se referiam ao período simples. Agora vamos falar de período composto. Nós já vimos lá na introdução à sintaxe o que é um período composto, e que é aquele, né, formado por mais de uma oração. Agora vamos falar especificamente sobre o período composto por coordenação. Vamos destrinchar esse bonito. O que é um período composto por coordenação? O que são orações coordenadas? Orações coordenadas são aquelas sintaticamente independentes. Como assim, professor? São orações que eu posso ler de forma separada, elas vão ter sentido? Não, calma lá. Também, né? Elas podem ter sentido, mas juntas elas formam um sentido mais amplo. O que nós estamos falando aqui é de independência sintática. Uma oração não vai funcionar como termo da outra. Então, esse é o princípio da coordenação. Num período composto por coordenação, você tem orações que funcionam de forma independente. Uma não depende da outra do ponto de vista sintático. Quando a gente for falar de subordinação, você vai entender o que é essa dependência sintática com mais clareza. As orações coordenadas, elas estão divididas em dois blocos, ou seja, dois grupos. Elas podem ser assindéticas ou sindéticas. As orações assindéticas, olha esse azinho aqui, ó. Esse A quer dizer um não, né? Ele está indicando a negativa. Quando eu falo que a oração coordenada ela é assindética, eu estou falando que ela não tem síndeto, ou seja, ela não é introduzida por uma conjunção. Então, a oração assindética é aquela que não vem introduzida por uma conjunção. O segredo para diferenciar uma da outra está justamente na presença ou não de conjunção. Olha o nosso exemplo. Entrei em casa, caí no sofá, liguei a TV, dormi ali mesmo. Observa que aqui a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro orações, porque se eu observar, ó, nenhuma delas é introduzida por conjunção. A primeira é introduzida por um verbo, a segunda também, a terceira, aliás, todas, né, são introduzidas por verbos. Então, quando as orações coordenadas não são introduzidas por conjunção, elas são chamadas de assindéticas. Já as orações sindéticas são aquelas introduzidas por conjunção. Então, quando você identificar uma oração coordenada e você perceber que essa oração começa, que a ideia dela é introduzida por uma conjunção, então você vai chamar de oração sindética. Olha o nosso exemplo. Ou a gente se entende, ou terminamos nossa amizade aqui mesmo. Beleza, tenho duas orações. E se eu observar, a primeira oração começa com ou, a segunda também começa com ou. E a palavra ou é uma conjunção coordenativa. Então eu tenho aqui orações coordenadas introduzidas por conjunções. Então, por isso que elas são chamadas de sindéticas, uma vez que elas são introduzidas por uma conjunção. Perceberam a diferença? Muito simples. Primeira coisa, eu identifico se a oração é coordenada ou não. Lembrando que coordenada é aquela sintaticamente independente. Identifiquei, percebi que ela é coordenada, agora eu tenho que saber se ela é assindética ou sindética. Qual a diferença? Assindética não terá conjunção. Sindética vai começar com uma conjunção. Ok, mas parou por aí? Não, porque é o seguinte, as orações sindéticas, elas vão se dividir em cinco. É complicado, né, gente? Mas é assim mesmo. Ó, então vamos lá. Você tem a oração coordenada e ela vai dividir em dois tipos. Primeiro, a assindética, que não tem conjunção e vai parar por aí. Segunda, sindética.
que vai começar com uma conjunção. Aí, essa bonitinha aqui, assim, a oração sindética, ela vai se dividir em 5 tipos, tá bom? Nós temos 5 categorias. Ok, Yara, mas como é que eu vou saber que tipo de sindética que é? Vamos lá. As orações sindéticas, como eu disse, elas estão divididas em 5 tipos. E a classificação vai depender da ideia que elas expressam. Então, cada uma dessas orações vai transmitir um tipo de ideia. Além da ideia, você pode prestar atenção também na conjunção, tá certo? Então, primeira coisa, você vai fazer, qual é a ideia que essa oração está me passando? Ah, é a ideia tal. Então, esse é o primeiro passo para classificá-las. Segundo passo é conferir se a conjunção, lembra que ela começa com uma conjunção? Se a conjunção dela faz parte daquela categoria que você acabou de identificar o sentido. Então, vamos lá. As orações sindéticas podem ser aditiva. Quando é que a oração vai ser aditiva? Quando ela estiver indicando adição, soma, tá? Então eu vou ter uma ideia que se soma a outra ideia. Então eu vou somando ideias. Quais são as conjunções que me passam ideia de soma? Quais são? Porque lembra que ela vai ter que começar com a conjunção. Mas qual é a conjunção que vai me passar ideia de soma? São as seguintes conjunções: e, nem, mas ainda, mas também. Isso é bom você memorizar, porque quando você for fazer a redação e você tiver lá, olha, eu quero colocar aqui uma ideia de soma, você pode usar essas conjunções aqui para passar a ideia de soma. Vamos ao nosso exemplo. Eu corro todo dia e faço dança nos finais de semana. Ó, a segunda oração, e faço dança nos finais de semana, é uma atividade a mais que eu estou fazendo. Então é uma atividade que se soma à primeira. Logo, a ideia é de adição. E mais do que isso, olha a conjunção e. A oração, ela é introduzida pela conjunção e. Logo, eu tenho uma ideia de adição. Se eu fosse classificar aqui, eu ia classificar, deixa eu apagar aqui porque está tudo muito bagunçado. Se eu fosse classificar, eu ia classificar da seguinte forma. Primeira oração, oração coordenada assindética, porque não tem conjunção, beleza? Segunda oração, que é essa em destaque aqui, ó, em negrito, eu ia chamar de oração coordenada sindética, porque ela tem uma conjunção. E sindética o quê? A conjunção dela está aqui, ó, pertence às aditivas. Então seria sindética aditiva. Entenderam a lógica? Muito simples, né? Vamos para mais uma aqui, ó. Quando que a oração sindética será adversativa? Quando ela te passar a ideia de adversidade, contradição, oposição. É quando você tem uma ideia e ao invés de acontecer um final lógico para aquela ideia, acontece o oposto do que estava sendo esperado. Você espera um fato, mas acontece o contrário daquele fato. Quais são as conjunções que passam essa ideia de oposição? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, e assim sucessivamente. Vamos aos exemplos. O Brasil é um país rico. Minha primeira ideia. Começa com conjunção? Não. Então eu vou chamar de oração coordenada assindética. Segunda oração. Todavia ainda tem pessoas famintas. A segunda oração começa com a palavra todavia. Todavia é conjunção? É conjunção. Então eu vou chamar de oração coordenada sindética. Qual é a ideia que passa? Olha só, o Brasil é um país rico, todavia tem pessoas famintas. Se nós somos um país rico, qual seria a lógica? Não tem ninguém passando fome. Acontece essa lógica? Essa lógica está sendo cumprida? Não. Acontece o oposto. A gente ainda tem pessoas passando fome. Então, é uma ideia de adversidade. Existe uma oposição. Essa oração ela é adversativa.
fácil, né? Ó, uma coisa importante para a gente prestar atenção. Por isso que eu falei para vocês que tem que ficar atento à ideia. O e, como nós vimos aqui, ele passa a ideia de adição. Só que às vezes as pessoas, os autores, podem usá-lo com a ideia adversativa. Então poderia aparecer assim, ó. Eu estudei muito e fui reprovado. Bem, se eu estudei muito, qual seria a lógica? Ser aprovado. Aconteceu a lógica? Não, aconteceu o oposto. Então, mesmo usando o e, a minha ideia é oposta à primeira. Então, esse e, neste caso, seria adversativo. Por quê? Porque eu poderia trocá-lo por uma conjunção adversativa. Ó, eu estudei muito, mas fui reprovado. Então, tem que ficar atento a esses detalhes. Outra coisa importante também para vocês não esquecerem é em relação ao próprio mas. Ó, quando o mas vier sozinho, tá? Ele será adversativo. Agora, se a palavra mas vier acompanhada de ainda, também, observa que aqui é uma locução, tá? Estão juntinhos, ó. Mas ainda, mas também. Aí, nesse caso, é aditiva. A diferença no sentido fica bem claro. Quer ver? Deixa eu falar aqui para vocês perceberem. Olha só. Eu acordei cedo, mas perdi o ônibus. Olha, aconteceu o oposto do que eu estava esperando. Por quê? Porque eu usei o mas sozinho. Então é adversidade. Eu não só estudo, mas ainda trabalho. Olha, o mas ainda trabalho é uma ideia oposta a estudar? Não, é uma soma de ações. Eu estudo e trabalho, então estou somando ações. Daí, nesse caso, a ideia é de adição. Então, fiquem atentos também ao mas. Se ele vier acompanhado do ainda e do também, ele é aditivo. Se ele vier sozinho, ele é adversativo. Pois bem, lembra que eu falei que são 5 as orações sindéticas? As outras 3 eu vou fazer no próximo vídeo. Então, assistam ao próximo vídeo também. Porque daí eu vou dar um tempo agora para vocês pensarem nessas duas, rever esse vídeo, se for o caso, e aí a gente passa para o próximo vídeo para falar das outras 3 que estão faltando. Até daqui a pouco.